Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo naquele que é, sem exagero, o princípio mais importante do direito penal. E especialmente para quem está na batalha dos concursos. É o princípio da legalidade. Pensa nele como um verdadeiro escudo, sabe? A nossa principal defesa contra qualquer poder arbitrário de Estado. Entender bem esse princípio é a base de tudo. Então, vamos lá. Para a gente começar, vamos com uma pergunta bem direta que vai no cerne da questão. Imagina só essa situação. O Estado decide hoje que uma coisa que você fez ontem, algo que era totalmente permitido, agora é crime. E aí, você poderia ser punido por isso? A resposta para essa pergunta, pessoal, é o que define toda a nossa segurança jurídica. E aqui está a resposta, cravada no artigo 1º do nosso Código Penal. É um não bem grande e definitivo. Essa frase é um mantra, é a proteção máxima que a gente tem, impedindo que o Estado saia punindo as pessoas como bem entender, principalmente por algo que já passou. É a regra do jogo, e ela tem que ser clara para todo mundo. Para a gente entender de vez essa garantia, nossa conversa vai seguir essa estrutura aqui. A gente vai imaginar o princípio da legalidade como uma grande fortaleza que se apoia em 3 pilares: a reserva legal, a anterioridade e a taxatividade. E lá no final, a gente vai entender por que ele é uma garantia tão fundamental que ninguém pode mexer. A importância desse princípio é tanta, mas tanta, que ele aparece em 2 lugares: lá no artigo 5º da Constituição Federal e também no artigo 1º do Código Penal. E ele se divide, como a gente viu, nesses 3 pontos essenciais que, juntos, criam uma barreira intransponível contra o abuso de poder. Vamos começar pelo primeiro pilar. O primeiro pilar é a chamada reserva legal, ou legalidade estrita. Basicamente, ele responde a uma pergunta muito simples: quem é que pode criar crimes e penas no Brasil? E a resposta é bem restrita, viu? Não é qualquer um, nem qualquer tipo de norma que pode fazer isso. Agora, se liga nesse quadro que isso aqui é matéria de prova clássica. Quem pode criar crime? Somente lei em sentido estrito, ou seja, lei ordinária ou lei complementar, aquela que passa pelo debate e votação no Congresso Nacional. Todo o resto, como regra, tá fora. Decreto do presidente? Não pode. Medida provisória? Também não. Costume? De jeito nenhum. Essa divisão tem que estar muito clara. Mas sempre tem um mais, né? Atenção aqui, porque é aqui que o examinador gosta de pegar o candidato. O Supremo Tribunal Federal, o STF, trouxe uma exceção. Ele disse o seguinte: medida provisória não pode criar crime nem aumentar a pena. Mas, se for para beneficiar o réu, aí pode. Por exemplo, uma MP que instiga um tipo penal. Para prejudicar, nunca. Para ajudar, tudo bem. Então a lógica é a seguinte: essa rigidez toda da reserva legal é para proteger a gente. É um escudo. Por isso, essa regra vale com força total para normas que vão prejudicar alguém. Agora, quando a norma vem para beneficiar, essa armadura dá uma afrouxada, ela fica mais flexível. O objetivo é sempre o mesmo: proteger a nossa liberdade. E essa lógica nos leva direto para a questão da analogia. No direito penal é terminantemente proibido usar a analogia em malam partem, ou seja, para prejudicar. Por exemplo, a lei diz que a pena é maior para quem mata o pai. Aí um juiz não pode pegar essa regra e aplicar para alguém que matou um pai de criação, que não o adotou legalmente, só porque a situação parece igual. Isso seria criar uma punição onde a lei não criou. Agora, a analogia para beneficiar, a chamada em bonum partem, essa está liberada. Certo, agora vamos para o nosso segundo pilar: anterioridade da lei. Aqui o foco é o tempo. Não adianta só existir uma lei. Ela precisa ter sido criada antes da pessoa cometer o ato. É a famosa regra que proíbe a retroatividade da lei penal mais grave. Olha só esse exemplo prático da Lei Henri Borel. A lei foi publicada em maio, mas ela mesma dizia que só começaria a valer em julho. Esse tempo no meio é o que a gente chama de vacatio legis. Imagina que um crime, que se encaixaria nessa nova lei mais dura, aconteceu em junho, bem nesse período. O autor do crime não poderia ser punido pela nova lei. Por quê? Porque em junho a lei, apesar de existir, ainda não estava valendo de verdade. E aqui está a regra de ouro que resume tudo e que você não pode esquecer de jeito nenhum. A lei penal nunca, jamais, volta no tempo para prejudicar alguém. Ela só retroage se for para beneficiar. Para aplicar uma punição, ela só vale do momento em que entra em vigor para frente. Simples assim. Uma garantia poderosíssima. Chegamos ao terceiro e último pilar: a taxatividade. Esse princípio é como se fosse uma ordem para o Congresso Nacional. Senhores legisladores, quando forem escrever uma lei penal, sejam claros, sejam precisos. A descrição do crime não pode ser genérica, vaga, aberta a 1000 interpretações diferentes.
Vamos comparar para ficar bem nítido. Artigo 121. Matar alguém. Perfeito. A conduta clara, objetiva, não deixa dúvida. Agora pega o artigo 233. Praticar ato obsceno. O que é um ato obsceno? O que era obsceno nos anos 50 é o mesmo de hoje? O que é obsceno no Brasil é obsceno no Japão? Percebe o perigo? Leis vagas dão um poder gigantesco para o julgador decidir o que ele acha que é crime. E isso é a porta de entrada para a arbitrariedade. Depois de passar por esses 3 pilares, fica muito claro, né? O princípio da legalidade não é só um detalhezinho técnico de lei. Ele é a pedra fundamental das nossas liberdades, a base de um verdadeiro Estado de Direito. E a importância dele é tão absurda que ele é considerado uma cláusula pétrea da nossa Constituição. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele é intocável. Não pode ser diminuído nem abolido. Nem mesmo uma emenda constitucional pode acabar com essa garantia. É um direito que está gravado na alma da nossa República. Então, para a gente fichar e amarrar tudo, a reserva legal diz quem pode criar a lei penal. A anterioridade define quando essa lei pode ser aplicada. E a taxatividade determina como essa lei deve ser escrita. E por trás de tudo isso tem aquela grande ideia. As regras são rígidas para proteger, mas são flexíveis para beneficiar. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. O direito vive nessa eterna tensão, né? Como é que a gente cria leis que sejam, ao mesmo tempo, super precisas para dar segurança para todo mundo, mas que também sejam flexíveis o suficiente para acompanhar uma sociedade que muda o tempo todo? Esse é o grande desafio por trás desse princípio tão fundamental.